Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vou trazer algumas informações sobre o Vasco da Gama nessa manhã de sexta-feira, sexta-feira da paixão, feriado no Brasil, e você aí descansando e aproveitando para ficar muito bem informado sobre o Vasco da Gama. Nós vamos falar sobre classificação do Campeonato Brasileiro, também sobre aproveitamento de Felipe Coutinho, além da venda de ingressos para essa partida, esse Clássico dos Milhões, e também vamos falar sobre o Clássico dos Milhões. Mas antes disso, vamos rodar a nossa vinheta e já já a gente volta! E o Vasco da Gama terminou a rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na sétima posição. Aí estão os resultados, na verdade a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, como todo mundo sabe, o Vasco perdeu para o Ceará por 2-1 e a rodada findou ontem com a vitória do Bahia por 3-0. Um bom resultado para a equipe do Cruzeiro, que não vinha bem, próximo aí de entrar numa crise, acabou vencendo pelo placar de 3-0 e o Cruzeiro também acabou passando o Vasco da Gama na tabela de classificação, que ficou dessa forma: o Flamengo é o líder, o Palmeiras está em segundo, estão empatados ali em número de pontos, o Fluminense é o terceiro, o Ceará o quarto, o Cruzeiro, como eu falei, ultrapassou o Vasco da Gama aí com 7 pontos, o Bragantino também com 7 e o Vasco na sétima colocação com 6 pontos. Repare que se o Vasco tivesse pelo menos empatado com a equipe do Ceará na última terça-feira, o Vasco estaria ali brigando ali pela quinta ou quarta posição e inclusive a equipe do Ceará não teria ultrapassado o Vasco da Gama. Então o resultado realmente foi muito ruim, mesmo jogando fora de casa, com todas as dificuldades. O Vasco deixou de somar ponto, deixou de se posicionar melhor na tabela e agora no final de semana tem um desafio muito complicado, vai enfrentar o líder da competição, o Flamengo, que é líder com 10 pontos ganhos. Uma notícia boa, uma notícia muito boa: o garoto Davi Lucas, não sei se vocês lembram desse caso, ele joga na base do Vasco da Gama, ele tem 8 anos, ele ia treinar, estava indo para o treinamento com o pai dele e houve uma troca de tiros ali no complexo do Chapadão, em Costa Barros. Ele acabou sendo baleado. O Davi Lucas já está completamente recuperado, já voltou inclusive a treinar no Vasco da Gama. Notícia excelente, ficamos muito preocupados com a recuperação do menino, mas graças a Deus está tudo bem. A gente espera que ele volte a brilhar nos gramados, que tenha uma boa passagem pelo Vasco da Gama, um futuro sensacional na equipe do Vasco da Gama. Valeu, Davi Lucas, bom retorno para você e que você seja muito feliz, bem legal a volta do Davi. E o Vasco da Gama jogou pelo NBB no dia de ontem, acabou sendo derrotado fora de casa pela equipe do Bauru, 75-69. O Vasco da Gama, que vem de 3 derrotas consecutivas, ocupa nesse momento a 8ª posição por aproveitamento. Está dentro ali dos playoffs, né, da classificação para os playoffs. Precisa dar uma acertada na equipe, não vive um bom momento, mas o Vasco da Gama está aí classificado para a próxima fase do NBB. Vasco da Gama, pelo segundo ano consecutivo, disputando o NBB e fazendo uma boa participação. A CBF divulgou a galera da arbitragem para essa partida entre Vasco da Gama e Flamengo. O árbitro é o Rafael Claus, ele é de São Paulo. Rafael Claus, meio problemático, andou afastado aí por alguns jogos, mas segundo alguns é um dos melhores árbitros do Brasil. Vamos torcer. A arbitragem no Brasil está tão fraca, está tão ruim, que todo árbitro que é escalado a gente acaba se preocupando. A Rafael Claus, quem vai assumir aí a arbitragem desse jogo. O auxiliar é o Danilo Ricardo Simon Manis, também de São Paulo, e o outro auxiliar é o Bruno Rafael Pires. O quarto árbitro é o Yurelino Ferreira da Cruz, esse é do Rio de Janeiro, velho conhecido.
o quarto árbitro da partida. E no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, ele que é de Minas Gerais e vai comandar o VAR. Então essa é a arbitragem para o Clássico dos Milhões. A gente espera que seja uma boa arbitragem e que a gente não sofra, né? Que seu Klaus não faça besteira e que o jogo seja decidido dentro do campo. E o Vasco, agora falando, enfim, do Clássico dos Milhões, o Fábio Carilli tem aí algumas dúvidas para escalar a equipe do Vasco da Gama no próximo sábado, né? O Fábio já montou, como a própria reportagem do GE diz, montou ali a sua equipe base, né? A zaga praticamente vem jogando há algum tempo. O Maurício Lemos se contundiu, mas o Maurício jogou uma ou duas partidas pelo Vasco da Gama como titular. Então, deve ser mantido, apesar da sequência não muito boa. O Vasco tomou 7 gols na competição, um número muito elevado para o início de competição para um clube de Série A. O Vasco deve manter o seu sistema defensivo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor na zaga pelo lado direito e o Lucas Freitas pelo lado esquerdo e o Piton fechando a zaga. Na entrada da área, Hugo Moura. Isso aí não é nenhuma novidade, deve ser o titular dessa equipe do Vasco da Gama. Quem deve voltar a atuar é o Tietê. Tietê sequer foi relacionado para o jogo contra o Ceará, mas deve estar retornando para a equipe do Vasco da Gama. E ele deve entrar como titular na equipe do Vasco da Gama nesse meio campo. Outro que retorna é Felipe Coutinho. Foi poupado contra a equipe do Ceará e vem para o jogo. Vai ser o articulador de jogadas dessa equipe do Vasco da Gama. Na frente, é certo que Verratti e Nuno são jogadores de confiança do Carilli. Não deve ser mexido esses dois jogadores e vão atuar também. A dúvida é quem vai atuar pelo lado direito? Garré, Ryan, Adson. Esses três brigam pela posição, brigam pela condição de titular no clássico de sábado contra a equipe do Flamengo. Ele já trouxe essa dúvida. No jogo passado havia uma dúvida se o Garré atuaria por dentro, o Payet entraria no segundo tempo, e ele acabou optando por Garré entrando pelo lado direito e o Payet pelo meio centralizado. Agora a dúvida é se vai entrar o Ryan pelo lado direito, se o Adson ou o Garré. Vamos aguardar. O Garré não vem fazendo boas partidas quando atua pelo lado direito, aberto por ali, não vem atuando bem. O Ryan, quando começa jogando, não tem o mesmo ímpeto de quando entra no decorrer das partidas. É um jogador que é muito contestado ainda, oscila boas partidas, com partidas não muito boas, e é um jogador que, apesar de tudo, o Carilli gosta muito dele. E o Adson, na minha modesta opinião, é o titular da equipe, mas precisa ver as condições físicas do Adson, se ele tem condição de atuar. Se tem condição de atuar 45 minutos, na minha opinião, deve entrar jogando. Joga os 45 minutos, depois negocia o segundo tempo, quanto tempo mais ele pode jogar. Porque eu acho o Adson muito importante, somente para fechar o lado do campo, fazer o corredor, ajudar na marcação, atacar. Ele é um cara muito dinâmico, apoia muito, joga muito ali pelo lado direito principalmente, e é um jogador que pode casar muito bem nessa equipe do Vasco da Gama. O certo é que a gente precisa tomar muito cuidado com esse setor de meio campo do Flamengo, é um setor muito forte. O Vasco não pode marcar a distância, precisa marcar forte nesse setor de meio campo, se quiser sair com um bom resultado do Maracanã. Jogo difícil, confesso a vocês, gente, estou muito preocupado com essa partida. O Vasco, na última atuação contra o Ceará, não foi bem, não vem jogando bem, não tenho gostado da atuação do Vasco da Gama, apesar de algumas vitórias, tem sido alguns jogos que o Vasco vence, mas sem convencer. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Vasco tem condição de vencer esse Clássico dos Milhões? Também está, como eu, preocupado com essa partida do Vasco da Gama no próximo sábado. A gente deve estar lá no Maracanã, vamos fazer o jogo de lá, mas eu estou bem apreensivo. É normal, inclusive, né? Todo Vasco e Flamengo a gente fica meio apreensivo, semana de Clássico, Clássico dos Milhões. Na minha opinião, o clássico mais pegado, mais importante da América do Sul, e a gente acaba ficando apreensivo de qualquer jeito. Mas essa preocupação é de que maneira o Vasco vai atuar. E outra coisa, o Vasco não pode atuar sem aquela disposição. O Vasco precisa ser um time
brigador, se impor ali no seu setor de meio campo. Às vezes não vai dar na técnica, mas tem que ser na força, na vontade. E a gente precisa disputar cada palmo de campo. Afinal de contas, é um clássico. E para vencer, tem que ter disposição, tem que ter vontade. E a gente acredita que só assim o Vasco da Gama possa conseguir um bom resultado, com muita garra e disposição, coisa que eu confesso a vocês que não tenho visto nos últimos jogos. Time meio apático durante as partidas, e isso me preocupa muito, principalmente no nosso setor de meio campo do Vasco da Gama. Trazer também essa informação importante. Foram definidas as datas e os horários dos jogos do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Vasco joga no feriado do dia 1º de maio no Germano Krieger, às 16 horas, contra o Operário de Ponta Grossa. Feriado do Trabalhador, data legal para poder fazer um jogo de futebol, interessante também. E o jogo da volta já definido lá em São Januário, às 19 horas. Vasco da Gama e Operário, o jogo é dia 20 de maio, uma terça-feira. Tenho certeza, o canal Na Torcida Vascaínos vai estar em todos esses jogos, trazendo o melhor da transmissão para você. E a gente espera muito que o Vasco consiga essa classificação, porque além de ser bom esportivamente, é um título que o Vasco busca, subir campeonato, financeiramente é muito importante. Copa do Brasil paga muito bem e o Vasco da Gama, nesse momento, não pode se dar o luxo de perder dinheiro. Trago também uma reportagem interessante do canal Analisa Vasco. Parabéns pelo trabalho, mais um trabalho interessante feito por eles, sobre o desempenho de Felipe Coutinho no Vasco da Gama. O Fábio Carilli vê o aproveitamento do time cair de 62% para 25% quando o Felipe Coutinho não entra em campo. Jogos sem Coutinho. Nós vencemos apenas uma partida sem o Coutinho esse ano. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Já o aproveitamento com o Felipe Coutinho em campo é de 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Isso mostra que, apesar do Felipe Coutinho ainda não ser aquele jogador que a gente espera, ainda tem muito a melhorar, até porque tem potencial para isso, é um cracaço de bola, mesmo assim ainda é um jogador que faz a diferença dentro do time do Vasco da Gama. Ainda é um jogador que desequilibra, que chama a atenção do adversário. Então, quando o Coutinho não joga, parece que fica um vazio ali naquele setor de meio campo do Vasco da Gama. É um jogador de extrema importância e tem tudo para fazer uma grande competição. Está entrando em forma, está melhorando a cada jogo, tem feito boas atuações, algumas nem tanto, mas no geral tem feito alguns bons jogos e mesmo, volto a frisar, e mesmo não estando no melhor tecnicamente do seu futebol, ainda é um jogador que faz a diferença do Vasco da Gama. Ainda mais nesse elenco do Vasco da Gama, que não tem um jogador com essa característica, que chama a responsabilidade, que vai para cima, que bate de fora da área. Felipe Coutinho ainda é um jogador que chama atenção e de muita importância nesse elenco do Vasco da Gama. Os números estão aí para comprovar. O Vasco, com o Coutinho em campo, 62% de aproveitamento e sem o Coutinho, 25%. Uma diferença muito grande e é um jogador que realmente faz falta no Vasco da Gama. E está de volta no próximo sábado para enfrentar a equipe do Flamengo. Mais uma vez, dando crédito à página do Analisa Vasco. Parabéns pelo trabalho muito bem feito. E o VDG Cast trazendo informações sobre o ingresso. Aliás, gente, deixa eu abrir um pouquinho essa foto aqui para vocês darem uma olhada. Olha que coisa linda, cara. A foto da torcida do Vasco realmente é sensacional, maravilhoso. Foram vendidos até 7 horas do dia de quinta-feira, foram vendidos total de 21 mil ingressos. Desses 21 mil ingressos, 15 mil foram adquiridos antecipadamente pelo torcedor do Vasco da Gama, que é mandante do jogo, começou a vender um pouquinho antes, e a torcida do Vasco adquiriu 15 mil. É um número baixo, relativamente baixo. O Maracanã é um estádio gigantesco e isso mostra que o torcedor do Vasco da Gama está com o pé atrás. Com toda razão, com o pé atrás, desconfiando do futebol que essa equipe do Vasco da Gama vem jogando, da maneira que vem atuando. O torcedor ainda não tem essa confiança toda para ir para um clássico, achar que vai ser um grande jogo, que possa fazer uma grande partida. Então está com o pezinho atrás, mas mesmo assim vendeu 15 mil ingressos para o torcedor vascaíno, que vai estar lá em São Januário, tenho certeza, apoiando e muito o Vasco da Gama nas arquibancadas.
arquibancadas. E quem está de volta às arquibancadas é a Força Jovem. E eles gravaram até um vídeo aqui para mostrar o retorno deles ao Maracanã depois de 12 anos. Eu vou rodar para vocês. Sábado é dia de clássico dos milhões, e esse jogo marca a volta da Força Jovem ao Maracanã após 12 anos de punição. A arquibancada precisa pulsar ainda mais forte. Cada voz faz a diferença. Durante o jogo, nossa missão é uma só: apoiar o Vasco da Gama sem parar. Nascemos e vivemos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se você se identifica com nossa ideologia, vista sua camisa oficial da Força Jovem e venha disposto a perder a voz para ganhar a outra. Ao vestir essa camisa, você não estará mais sozinho. Estará lado a lado com milhares de vascaínos que vivem essa paixão com a mesma intensidade. Juntos, vamos buscar a vitória e quebrar esse tabu que não condiz com uma história de lutas, glórias e vitórias. Não importa mais se o jogo é em São Januário ou no Maracanã, se o elenco deles é mais caro que o nosso. Apenas entrem em campo e passem por cima de todas as adversidades. Não tem desculpas, clássico é guerra. E guerra anunciada só perde quem quer. Vasco por amor, Força Jovem por ideal. É isso aí, esse é o vídeo, né, chamando o torcedor, a Força Jovem chamando o torcedor vascaíno para o estádio para acompanhar. Tenho certeza que vai fazer uma festa muito bonita no Maracanã. Força Jovem que está de volta ao estádio depois de muito tempo, está de volta às arquibancadas de São Januário. E você, torcedor, me fala da sua expectativa, me fala do que você espera para esse final de semana. Se você acha que teremos um Vasco da Gama com condições de vencer a equipe do Flamengo, eu espero a sua opinião. Já agradeço demais a sua companhia, o tempo que você ficou aqui, dispensou para assistir esse vídeo comigo. Muito obrigado pelo carinho e volto a convidar você. No sábado, 18h30, a gente vai começar o pré-jogo ali por volta das 17 horas. Você é nosso convidado. A gente vai estar fazendo o pré-jogo, depois vamos fazer a transmissão. Eu vou estar na narração e o Léo Lacerda e também o Luiz Amadeu comigo nos comentários. Depois teremos aquele pós-jogo analisando a partida entre Vasco da Gama e Flamengo. No mais, gente, uma boa sexta-feira, um bom feriado para você. Fiquem com Deus e até a próxima!